Venezuelanos voltam às ruas em grandes manifestações contra e a favor do governo de Nicolás Maduro. Essas mobilizações acontecem em meio ao apagão mais grave que a Venezuela já sofreu na história recente do país. Vamos conversar com Eliana Jorge, ela está lá em Caracas. Eliana, mais uma vez, agora boa tarde para você. As manifestações já começaram aí em Caracas e também em outras cidades do país. Conta para a gente como é que está a situação nesse momento. Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Os manifestantes começam a se concentrar para essa manifestação que começa agora, marcada para as 11 horas do horário da Venezuela, meio-dia do Brasil. Porém, aqui algumas pessoas decidiram ir mais cedo para esse ponto de encontro da marcha opositora e eles estão sendo impedidos de se concentrar. As forças de segurança do estado alegam que eles não podem ficar no local e dizem que os opositores apenas podem se manifestar na região leste da capital, Caracas, onde até o momento estavam sendo realizados os atos, as manifestações convocadas pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Nessa confusão, uma idosa chegou a desmaiar enquanto aguardava o início da manifestação e a Polícia Nacional Bolivariana chegou a lançar gás lacrimogêneo para dispersar esses manifestantes. Nesta quarta, nesta madrugada, 2 integrantes da empresa que armava o palanque onde Juan Guaidó iria discursar foram levados presos e até o momento não há informações oficiais sobre o motivo dessa prisão. O palanque foi desarmado, mas o ato, no entanto, está sendo mantido no local apesar da repressão. E enquanto isso, integrantes do chavismo se reúnem em outra parte daqui da capital para defender o governo de Nicolás Maduro e também contra o que eles chamam de um processo de sabotagem em referência a esse apagão que na última quinta-feira afetou boa parte do país, 23 dos estados daqui da Venezuela. Cecília. Eliana, eu queria saber de você se o apagão ainda persiste em várias partes do país. A gente está vendo que você está entrando de um cenário diferente do qual você sempre entra ao vivo para a gente. Que informações você tem sobre o apagão? Pois é, Cecília, esse apagão ainda persiste em boa parte do país. Pelo menos 15 estados ainda estão isolados, sem energia elétrica, há mais de 40 horas sem luz. Na região dos Andes venezuelanos, 3 estados estão totalmente incomunicáveis e essa situação vem gerando muita angústia entre os venezuelanos que não conseguem receber notícias dos familiares que estão nos demais estados daqui do país. Aqui em Caracas, a capital, ainda permanece a falta de fornecimento de energia elétrica em alguns bairros, caso de onde eu moro, por isso eu tive que mudar de cenário, e a crítica situação nos hospitais que estão colapsados. De acordo com a deputada Maria Gabriela Hernandes, pelo menos 15 crianças e 4 adultos que estavam internados em um hospital no estado Monagas, que fica no nordeste venezuelano, morreram em decorrência da falta de energia elétrica nessa unidade hospitalar. A situação parecida se repetiu em hospitais aqui de Caracas e que foram denunciadas pelo deputado José Manuel Olivares. Aqui, 2 crianças e 1 adulto teriam morrido também em decorrência da falta de energia elétrica. Também quem está sofrendo bastante com as consequências desse mega apagão aqui no país são pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. Eles não estão com o tratamento interrompido no momento e até mesmo o Hospital Internacional de Maiquetia, que é o principal daqui do país, ainda está sem energia elétrica. Cecília, situação bastante grave por aqui ainda, Cecília. Agradeço pelas informações. Eliana, a gente pode voltar com você a qualquer momento. A gente segue vendo imagens ao vivo de aglomerações e aqui comigo, Marcelo Lins no estúdio para contextualizar um pouquinho para a gente do que está acontecendo. Bom dia, boa tarde já, Marcelo. Boa tarde, Cecília, boa tarde a todo mundo. A gente está vendo aí pelos relatos da Eliana, que a gente acompanha sempre, como está cada dia mais complicada a situação da Venezuela, se é que isso ainda pode se complicar mais, né? Continua a queda de braço forte entre governo e oposição. Hoje, mais uma vez, foram convocadas manifestações dos 2 lados. Guaidó e seus seguidores de um lado nessa Avenida da Vitória. Não muito longe, também em Caracas, uma manifestação convocada pelo presidente ainda, são 2 presidentes, né? Um autodeclarado, reconhecido pela Assembleia, legitimamente eleito, e o outro eleito numa eleição cercada de controvérsias, cercada de dúvidas, com pouca transparência. Mas o fato é que a gente chega naquele momento e se pergunta,
quem tem mais força ainda, né? O regime de Maduro continua se apoiando nos mesmos pilares que vem se apoiando já há muito tempo, que são as Forças Armadas, o comando, pelo menos, das Forças Armadas, que foi muito beneficiado nos últimos anos do regime Maduro, e ainda alguns apoios internacionais importantes, a saber, na América Latina, o México principalmente, mas também Cuba, Uruguai numa posição ali intermediária. São poucos países, a grande maioria do hemisfério é toda a favor do Guaidó, toda a favor de uma transição para um outro governo ou novas eleições, né? E no cenário internacional, o Maduro mantém ali os apoios importantíssimos da China e da Rússia, principalmente. Parceiros comerciais, investidores no país e, hoje em dia, garantidores quase que ele fique ali. E a questão do México não pode ser esquecida. Enquanto isso, mais de 50, quase 60 países apoiando o Guaidó, o autodeclarado presidente, que simplesmente não tem a estrutura de poder em mãos. Então, por mais que a gente não esteja vendo uma repressão gigantesca nesse protesto contra o governo, ou melhor, nesse momento, repressão alguma até, a gente vê uma força policial mobilizada muito grande. Há essas informações de que a montagem do palanque, onde discursaria o Guaidó, teve que ser interrompida porque gente foi presa. Ali você tem um manifestante que tem um cartaz pedindo que a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, atue e veja a violação de direitos humanos. Hoje, Bachelet é alta comissariada da ONU para Direitos Humanos. Mas eu fico me perguntando, estaria a oposição perdendo fôlego nesse momento? Porque é muito sacrificante também num país onde as necessidades básicas são tão escassas, né? Ou não, ou isso realmente que a gente viu com esse apagão dos últimos dias. Vamos lembrar, foram quase 24 horas de apagão de ontem para hoje, de quinta para sexta. 70% do país sem luz, o principal aeroporto, aquele mesmo aeroporto do qual a gente viu imagem na volta do Guaidó depois do giro latino-americano dele, aquele mesmo aeroporto sem luz, fica aí a 30 quilômetros mais ou menos do centro de Caracas. Hospitais sem luz, quer dizer, é uma situação muito sacrificada. E aí a gente vê que novas sanções contra a Venezuela, quem está sofrendo mais com essas sanções? Como acontece muitíssimo nesses casos, as sanções econômicas acabam afetando mais a população, inclusive a população que está contra o regime, do que o próprio regime, que consegue ali, as poucas reservas que tem, usar a seu favor. Né? Não custa lembrar. O ministro da Defesa, desculpa ele interromper, veio à frente, como você disse, ele tem esse apoio interno das Forças Armadas. E o ministro da Defesa veio à frente dizer que nesse momento de manifestações hoje no país, ele estaria ao lado do presidente venezuelano para dar apoio no caso das manifestações ficarem mais inflamadas. Exatamente. E aí você surge todo tipo de um caldo de cultura para provocadores de parte a parte. Você imagina aí, alguém ataca um policial e justifica sua repressão maior porque está virando baderna. Ao mesmo tempo, o governo diz que os apagões não foram causados pelas falhas da infraestrutura, nem pela falta de manutenção, e sim por ação de provocadores, sabotadores, a mando dos Estados Unidos, apoiando. A gente está vendo uma cena que se repete, que a gente já viu ao longo da história muitas vezes, quer dizer, civis desarmados tentando chamar também policiais para se juntarem à sua luta. Afinal de contas, policiais também são trabalhadores. Isso é muito comum. Agora, isso basta para aumentar a pressão contra o regime Maduro? A gente vê uma outra coisa, Cecília, que é importante lembrar. Oficialmente pelo menos, nenhuma iniciativa de diálogo, nenhuma tentativa de diálogo entre as duas partes. Terá de fato passado esse tempo ou vale voltar a insistir em abrir algum tipo de diálogo, nem que seja para garantir, como chamou inclusive o vice Hamilton Mourão, uma saída segura, honrosa para o Maduro? Seria o caso? A gente tem alguns sinais de enfraquecimento do governo Maduro, sem dúvida nenhuma. Inclusive, outro dia, ele nomeou um irmão do Hugo Chávez embaixador da Venezuela em Cuba. Para muita gente, isso poderia parecer que um irmão do Hugo Chávez que não tinha nenhuma experiência diplomática nem nada, mas seria uma forma de proteger a família Chávez e dar uma sinalização de que o regime está, de fato, se desfazendo, e para garantir um porto seguro. Cuba seria esse porto seguro, quem sabe o próprio Maduro não estaria planejando. Há também relatos não confirmados oficialmente, porque é difícil confirmar, mas de vários voos misteriosos entre a Venezuela e a Rússia nas últimas semanas. Houve quem dissesse que seria uma forma dele estar transferindo dinheiro, inclusive reservas de ouro da Venezuela, para a Rússia, mas isso não foi confirmado. O que foi confirmado? Estados Unidos e seus aliados e toda a legião de países contrários ao Maduro vem tentando enforcar a economia venezuelana, né?
Olha, Lins, parece que a gente tem imagens agora, a gente vai mostrar imagens de um momento de enfrentamento de manifestantes com a polícia. Aí, uma imagem que a gente não estava vendo ali agora ao vivo, mas isso foi gravado agora há pouco. A gente vê aí o enfrentamento de manifestantes com policiais que foram colocados, posicionados ali para evitar qualquer tumulto. Não sei se isso aí foi justamente no momento da montagem do palco no qual Guaidó falaria, que era o momento que a gente falava agora há pouco. Mas a gente vê o enfrentamento e eu queria saber de você se o tamanho dessas manifestações hoje e o que pode acontecer nessas manifestações é que pode ditar o que acontece a partir de agora ali no país, ou não. Muitas dúvidas no ar sobre isso, inclusive, porque a gente viu gigantescas manifestações há poucas semanas anteriormente e não foram suficientes para virar essa maré, pelo menos a maré de apoio dos militares que mantêm esse apoio ao governo. Ao mesmo tempo, a gente não tem visto manifestações pró-Maduro capazes de rivalizar. Teve aquela lá atrás, no dia 23, aquele dia da entrega da ajuda humanitária, que houve um grande comício, onde onde houve shows da oposição por um lado e depois, horas depois, o próprio Maduro convocou ali um comício em Caracas para dizer que resistiria e tudo mais. O que mudou de lá para cá? Ali era o último dia em que o Guaidó usava da Carta Constitucional para se apresentar como presidente. Por quê? Lembrando um pouquinho, voltando atrás, quando ele se autodeclarou presidente, com apoio da Assembleia Nacional do Congresso venezuelano, ele disse, baseado na Constituição, já que eu não reconheço a presidência do Maduro, a presidência está vaga, eu sou o presidente, eu tenho essa obrigação. Isso é verdade, está na Constituição bolivariana da Venezuela, inclusive. Ao mesmo tempo, a mesma Constituição diz que em 30 dias ele deveria convocar uma nova eleição presidencial, que era exatamente dia 23. E o problema é que, como ele não tem a estrutura de Estado em mãos, é impossível convocar novas eleições. Então agora a gente está vivendo um limbo, inclusive jurídico, nessa crise venezuelana, que o Guaidó não tem mais essa carta, continua com os apoios internacionais, com um forte apoio interno aparentemente, mas sem a estrutura de Estado em mãos. Marcelo Lins, seguimos acompanhando tudo o que está acontecendo aí na Venezuela. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Se ele for falar, a gente vai acompanhar, vamos traduzir, vamos tentar enxergar um pouco além. Marcelo Lins está aqui para comentar e traduzir tudo mais aqui para a gente. Obrigada, Marcelo. Obrigado.